Para iniciar o tema deste vídeo, devemos entender que o nosso corpo físico e corpo espiritual são ligados por fios fluídicos. O nosso espírito não está dentro do corpo físico, como os nossos órgãos internos, por exemplo. Os corpos estão próximos, ligados fluidicamente e alinhados os centros de força do corpo espiritual com as glândulas do corpo físico. Por isso, é fundamental que a gente entenda a função das glândulas endócrinas, que são as responsáveis pela produção e liberação dos hormônios, que são lançados ao nosso sistema nervoso, permitindo ao nosso corpo a organização ao metabolismo e às sensações e reações biológicas. Cada glândula tem relação a um chakra, conforme a tabela a seguir. O que é a glândula pineal e qual é a sua função? A pineal é uma glândula endócrina e tem o formato de uma pinha, por isso o nome pineal. Ela está localizada no centro do nosso cérebro. O principal hormônio produzido por essa glândula é a melatonina, derivada da serotonina. A melatonina é o hormônio que interage com o nosso ritmo cardíaco, age na regulação do sono, no sistema imunológico e sistema nervoso. Podemos dizer que a glândula pineal é uma espécie de temporizador do nosso corpo biológico. É o que regula nosso relógio interno. Ela permite que o corpo entenda os conceitos do dia e da noite. Em animais, permite que entenda também as estações do ano, agindo na sua reprodução em um processo de hibernação. Então, é por causa dessa glândula e as substâncias reproduzidas por ela que um animal sabe, por exemplo, no caso das aves, o momento de migrar para outro lugar. Ou, em outro exemplo, no caso do ursus, hibernar. No que se refere ao ser humano, somos seres biologicamente diurnos, ou seja, de hábitos e vida mais ativa durante o dia. É a melatonina que vai manter o nosso corpo e o sistema imunológico mais ativo durante o dia e mais vagaroso durante a noite, dando ritmo e mantendo o bom funcionamento do nosso organismo. E ela é produzida apenas no período noturno e no escuro. Ah, mas como assim? A luz que passa pela retina dos nossos olhos impede a produção da melatonina, pois ela passa ao nosso cérebro a mensagem de que está de dia. Por isso não depende apenas da noite, mas também do escuro. Contudo, é bom ressaltar que a melatonina não é produzida durante o dia, mesmo que estejamos no escuro. Então, quem tem uma vida mais ativa à noite e dorme durante o dia, não consegue produzir a melatonina. A glândula pineal reage aos raios de luz, controlando o nosso relógio interno. Ela influencia na funcionalidade das outras glândulas, como, por exemplo, quem vai dizer o momento em que uma criança entra na fase da puberdade é a pineal. Ela também contribui ao desenvolvimento normal físico e mental das células cerebrais e das células dos órgãos de reprodução. A glândula pineal também produz em menor quantidade substâncias como octopamina, serotonina e a dopamina, que age como um regulador de humor e estresse. Controla as funções motoras, estimula a memória, a concentração, o apetite e o sono. Bom, sabendo dessas funções da glândula pineal, nos perguntamos qual o seu papel na mediunidade. Essa glândula é o nosso regulador de tempo.
por ser capaz de captar informações do espaço-tempo. Ela é a única estrutura do corpo físico que consegue captar e transmitir informações da quarta dimensão, a dimensão espiritual. Isso quer dizer que as sensações que sentimos por meio de percepções mediúnicas foram recebidas por essa glândula que captou as informações e distribuiu pelo nosso sistema nervoso e, por sua vez, respondeu a esses estímulos. Variadas correntes religiosas acreditam que a glândula pineal seria a sede da alma. Ela possui em seu interior minúsculos cristais de apatita, que são uma espécie de campo de captação magnética. Elas recebem o sinal magnético do mentor espiritual e se movimentam formando esse campo magnético. O número de cristais vai variar de pessoa para pessoa. Vamos ver agora como a glândula pineal atua sobre o corpo físico em um processo mediúnico. A glândula pineal recebe impulsos magnéticos dos mentores espirituais, ativando a produção da melatonina, que ao interagir com o nosso sistema nervoso pode ter um efeito sedativo ou isolante. O mentor espiritual irá fazer esse estímulo e orientar através dos impulsos quais regiões do nosso cérebro ficará sedada, para que ele possa conectar fluidicamente o espírito comunicante. Como a pineal reage à luz, os impulsos magnéticos dos espíritos têm o mesmo agente da força elétrica que conhecemos, que alimentam nossos equipamentos eletrônicos e a iluminação dos lugares. Então, é através desses impulsos que a nossa pineal começa a reagir, produzindo e distribuindo as substâncias necessárias para a conexão com a dimensão espiritual. Os cristais de apatita que existem em seu interior funcionam como uma antena de captação, variando suas capacidades de acordo com a quantidade de cristais que existem na glândula. Cada ser tem uma quantidade que pode variar de pessoa para pessoa, e essa variedade vai dizer se a captação será maior ou menor de acordo com a quantidade de cristais. No momento em que o mentor passa a estimular essa glândula, seus cristais começam a vibrar e, de acordo com a literatura espírita, uma luz muito intensa começa a surgir, formando uma espécie de flor de lótus. Assim se dá a conexão espiritual. O mentor do trabalho mediúnico vai ajudar por meio do magnetismo a sedar a região do corpo na qual o espírito comunicante precisará para se comunicar, evitando que o médium exerça influência nessa comunicação. Claro que, para isso aconteça, o médium precisa estar à disposição, sabendo que, por vezes, esse processo se dá de forma que o médium não tenha consciência da comunicação. Como a baixa iluminação ajuda no processo de produção da melatonina, é comum que muitos trabalhos mediúnicos aconteçam em ambientes com luzes em tons mais escuros, ajudando no processo de conexão. Sabendo dessas informações, percebemos então a importância de entender a funcionalidade das glândulas e do sistema nervoso para compreender o processo mediúnico. Antes de encerrarmos este vídeo, queremos deixar como sugestão de leitura o livro Missionários da Luz, apresentado por André Luiz e psicografado por Francisco Cândido Xavier, que além de nos mostrar as funções da epífise, apresenta diversos aspectos característicos da vida espiritual. Deixaremos esse pequeno trecho do livro onde André Luiz define a glândula pineal para alimentar sua curiosidade. É a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem na puberdade,
as forças criadoras e, em seguida, continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. E até o nosso próximo vídeo.